Se liga na parada, manos! Eu sou o Fausto, professor de História, apesar dessa cara de professor de Matemática, e esse é mais um vídeo do quadro História em Quadrinhos. Em 1950 tinha início a Guerra da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. A Coreia do Norte, que era governada pelo Kim Il-sung, o avô do Kim Jong-un, aquele coreano baixinho que fica brincando de bombinha. Naquele mesmo ano de 1950, surgia nas tirinhas de jornais dos Estados Unidos o Recruta Zero. O Recruta Zero foi criado como um estudante universitário preguiçoso vagabundo que usava um chapéu cobrindo o olho. Mas no ano seguinte, em 1951, o seu criador, Mark Walker, mudou completamente o personagem, fazendo-o ingressar no exército norte-americano, onde virou um recruta preguiçoso vagabundo que usava um chapéu cobrindo o olho. Essa mudança no personagem foi para aproveitar a onda de nacionalismo gerada pela participação dos Estados Unidos na Guerra da Coreia. E deu certo, aí que o Recruta Zero ficou conhecido e passou a ser publicado em vários jornais norte-americanos. Só que ao mesmo tempo também sofreu uma crítica dos patriotas mais radicais, que alegaram que as historinhas do Recruta Zero eram uma ofensa ao exército, por fazerem uma piada com o exército. Ainda bem que hoje em dia ninguém mais faz piada com o exército. Depois das tirinhas de jornais, o Recruta Zero ainda ganhou a sua própria revista em quadrinhos e virou desenho animado, sempre apresentando as suas trapalhadas ao lado de outros recrutas, como o Quindim, o Dentinho, o Platão, e sofrendo nas mãos do Sargento Tainha e do General Dureza. Enfim, personagens lembrados por todos, com mais de 40 anos de idade. Tá lembrado? Não. Mas, aproveitando que o conflito entre as duas Coreias é igual o especial do Roberto Carlos na Rede Globo, todo ano tem, vamos ver um pouquinho mais sobre a Guerra da Coreia. Ai, não! No século XVII, o Reino da Coreia caiu sob o domínio da China. De 1894 a 1895, houve a Primeira Guerra Sino-Japonesa, da China contra o Japão. O Japão venceu essa guerra e passou a exercer influência na Coreia. Em 1910, se oficializou o domínio japonês na Coreia. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial em 1945, a região norte da Coreia foi libertada do domínio japonês com auxílio da União Soviética, e a região sul foi libertada com auxílio dos Estados Unidos. Com isso, então, em 1948, passaram a haver duas Coreias, a Coreia do Norte socialista, como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx, e a Coreia do Sul capitalista. Segura o tchan, amarre o tchan, segura o tchan, 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 segure o tchan, amarre o tchan, segura o tchan, 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 tchan. No ano seguinte à criação das duas Coreias, em 1949, houve a Revolução Chinesa na China, que estabeleceu o socialismo na China. Essa implantação do socialismo na China serviu de inspiração para que o governante da Coreia do Norte, socialista, o Kim Il-sung, invadisse a Coreia do Sul, capitalista, para formar uma só Coreia socialista. Com isso, então, em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, provocando a Guerra da Coreia. Nessa guerra, a Coreia do Norte teve auxílio de dois outros países socialistas, a União Soviética e a China, e a Coreia do Sul teve auxílio dos Estados Unidos. Mas em 1953 morreu o governante da União Soviética, o Iosif Stalin, e subiu ao poder um cara chamado Nikita Khrushchev. E Khrushchev defendia uma política chamada desestalinização, política contrária de Stalin.
Como Stalin fez uma política externa muito agressiva com os Estados Unidos, Khrushchev propôs uma aproximação entre a União Soviética e Estados Unidos, para que qualquer conflito fosse resolvido com base na diplomacia. Com isso, então, Estados Unidos e União Soviética negociaram uma trégua, uma pausa na Guerra da Coreia em 1953. Mas não foi assinado nenhum tratado de paz, portanto, oficialmente, essa guerra ainda não acabou. Oficialmente, a Guerra da Coreia continua até hoje, até agora, até esse exato momento. E é o seguinte, galera, agora eu vou fazer uma promessa para vocês. Se esse vídeo tiver mais de 1 milhão de visualizações, eu vou responder uma pergunta que me fazem com frequência: qual a diferença entre chinês, japonês e coreano? Aguardem e confiem. E por favor, não deixem a história morrer.